Muito bom dia, cá estamos nós, como todas as semanas, sempre que é possível, pelo menos, na sua companhia e em boa companhia aqui também para uma conversa amena, como é costume no Usanças. Seja bem-vindo e seja bem-vinda também a nossa convidada, a Maria Filomena Pereira Oliveira, que tem um rol de atividades ao longo da vida, que se tem dividido entre a pintura e a escrita, mas que hoje vamos essencialmente focar a parte da escrita. Fique connosco para ver que não perde nada, antes pelo contrário. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Ao programa Usanças. É um gosto trazê-la, até porque já é uma intenção de há bastante tempo e hoje finalmente conseguimos concretizar essa vontade. Filomena Fonseca. Quem é Filomena Fonseca? Bom dia a todos os leitores, os ouvintes, a audiência que estiver atenta à rádio. Obrigada, em primeiro lugar. De nada, é um gosto tê-la aqui. Realmente só hoje é que foi possível, embora o tempo prometesse mais, mas é o que temos. Estou aqui com muito gosto. Gosto muito de aparecer por estas zonas, porque nos eleva o espírito. Viana do Castelo pertence ao distrito primeiro, não é? De Portugal, o Cimeiro. E então acho que vale a pena vir até cá acima de vez em quando. E já há muito que não vinha. Por isso, muito obrigada pelo convite. E tentarei fazer o meu melhor em relação às perguntas que tiver. Com certeza que sim. Esta é uma conversa pacata, digamos assim, em que geralmente as pessoas falam de si, do seu trabalho, e o que nós esperamos é que se sintam bem, primeiro em Viana do Castelo, e depois, e fico muito contente por me ter dito que é uma das cidades que mais gosta. Os vianenses gostam sempre de ouvir essas confissões, e é um gosto para nós sempre receber quem nos visita, com certeza. Então, a minha amiga começa a escrever aos 12 anos, não estou enganada? É verdade. O primeiro salto dá-se aos 12 anos, é verdade. Que é bastante cedo, mas é a altura de despertar para a escrita e para a leitura propriamente dita. Posso dizer que sempre gostei de ler e começou no berço, ou seja, a minha mãe, embora com a segunda classe na altura, ela sempre me motivou à leitura. Não havia livros, mas havia a Fundação Gulbenkian, que tinha o bibliomóvel para passar pelas aldeias e também lá pela minha terra, Landim, Famalicão. Passava eu todas as semanas ia buscar livros, desde que aprendi a ler. Também posso dizer que a minha mãe me ensinou as primeiras letras, de maneira que quando fui para a escola já ia assim um bocadinho, só com 7 anos naquele tempo. Exatamente. Mas já ia um bocadinho preparada porque ela se encarregou disso. Depois também tive a sorte de ter professoras exigentes, 2 delas bisnetas de Camilo Castelo Branco. Portanto, estão a imaginar, uma delas ainda é viva. E então eu tive esse prazer de ser incentivada à leitura por elas, porque acho que é por aí que as crianças devem começar. Sem dúvida. Casa, os pais, e depois nas escolas, logo no primeiro ciclo. Quando eu cheguei ao ciclo preparatório na Escola Industrial e Comercial de Famalicão, onde estudei, eu gostava de fazer composições, portanto, como lia, há sempre mais possibilidade. E então fiz o meu primeiro poema. E a professora gostou tanto que o publicou na primeira página do jornal Rasgando Horizontes, que havia lá na escola, além de alguns textos que também iam publicando. E eu fiquei tão contente e comecei a pensar, realmente não estava à espera. E claro, isso é o primeiro marco na minha vida sobre a escrita da poesia. Mais tarde, claro, como eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, eu queria ser professora, mas o meu pai não deixou, disse que... Tinha de sair de Famalicão para tirar o curso, não tem? Tinha que sair da terra, exatamente. Tinha de ir para Braga, Guimarães, Porto. E o meu pai disse, não, agora vais trabalhar. E então eu não escolhi o emprego, foi o que me apareceu. Fui empregado de escritório de uma empresa que era o primeiro supermercado de Famalicão. Dali saltei para a área têxtil,
onde estive cerca de 11 anos, onde eu estive num escritório sozinha, a empresa tinha 60 e tal mulheres e 4 ou 5 homens, que trabalhavam com as máquinas, e de qualquer modo foi uma vida absorvente de trabalho, onde eu depois saltei para o banco, onde entrei a primeira vez no Banco Português do Atlântico, em Ribadave. Depois fui para Famalicão e daí é que depois me reformei mais tarde. Portanto, esta é, grosso modo, a minha vida de trabalho. Claro que eu nunca esqueci isso da escrita. Então, quando houve a Expo 98, houve um concurso de um jornal lá em Famalicão, da cidade de hoje, e eu atrevi-me a fazer um poema e ganhei um prémiozito e fiquei muito contente e pensei, vale a pena continuar. E aquilo parece que não, mas foi um grande incentivo. Claro. Depois, à medida que eu fui trabalhando no banco, eu também fui trabalhando na área da escrita e da pintura, embora hoje não vou falar sobre isso, vamos falar só sobre a escrita, e fui aparecendo em tertúlias literárias, onde comecei a ouvir, depois também comecei a gostar de dizer poesia, que também me agrada, e a partir daí fui desenvolvendo até começar a escrever para um possível livro. E esse dia também chegou. E o primeiro chama-se? O primeiro chama-se Os Degraus da Casa, 2008. Foi um livro que eu, com os meus receios, pensei, será que vale a pena? E mostrei a 2 professores. Nem me contentei só com um. Mostrei a 2 e eles disseram, avance, porque realmente pode mostrar o que faz e é uma poesia que vale a pena ler. Pronto, eu fiquei contente. Claro. E toca a fazer o livro. Depois continuei. Um dia também me lembrei de fazer uma prosa. Essa prosa eu não tinha pensado, mas tem a ver com uma história que eu li de um autor americano, em que contava a história interessante da venda de uma casa. E eu achei aquela história tão interessante mesmo que gravei na minha memória. Passado um tempo, eu, como já tinha a minha casa, sempre fui muito independente, pensei em vender a casa, mas só pensei. E então lembrei-me daquela história que tinha lido. Estou a ver. E pensei, por que não pôr em prática, a ver se funciona? Porque eu gosto de fazer algumas experiências e pensei que valia a pena experimentar mais essa coisa. E não é que a minha história ainda foi mais interessante do que aquela que eu tinha lido no autor. Eu pensei, eu não quero morrer sem deixar isso escrito. Posso ajudar alguém, claro, até a pensar, porque infelizmente às vezes nós próprios não sabemos pensar. Pensamos que já sabemos... Estamos mais, desculpa interromper, estamos mais habituados a agir e a pensar depois, não é? Por vezes. E a vida hoje pensamos, se eu tivesse feito assim, se calhar... Pois, às vezes também não refletimos. É isso. E às vezes vale a pena pensar e saber pensar. Porquê? Porque o poder que nós temos no nosso pensamento é muito mais forte do que nós imaginamos. Com certeza. E às vezes nem sequer valorizamos. É por isso que às vezes somos negativos e não pensamos... Pensamos logo na derrota, não é? Não, é melhor não pensar nisso. Isso que não vou também conseguir. faz atrair coisas Claro. menos boas, como claro. é lógico. E então, eu pensei, também escrevi essa prosa. Ou seja, essa história que se passou comigo... lembrei-me de a colocar num livro, mas só uma não podia ser, não é? Arranjei mais 49 e então nasceu A Vida é um Desafio, conta 50 histórias em que eu juntei mais 49 e cá está mais um livro. Ok. Entretanto, tenho mais projetos, não é? Tenho muita poesia para editar. Talvez breve vou pensar nisso. Também gostaria de escrever um livro de crianças, também já tenho as ideias na cabeça, vamos ver se ponho isso também em ação. Bom, já projetos falei um bocadinho. não faltam, já estou a ver. Sim. Isso é ótimo. E já agora, só para terminar esta ideia,
o ano passado, uma professora da terceira classe, que também ainda é viva, lembrou-se de criar uma ideia sobre a nossa terra. Queria fazer um livro pequeno que fosse. E eu disse, mas eu já, embora tenha nascido em Landim, não é? Porque a nossa terra é Landim, Famalicão. Eu disse, eu já saí de lá há 50 anos, eu não me vou lembrar de grande coisa. Mas a Filomena lembra-se de umas coisas, eu lembro-me de outras e vamos fazer o livro. Então, ela, como não tinha muito texto, eu tentei investigar e escrevi um bocadinho com ela. Acabou por sair este livro, o Landim, Momentos Históricos, Suas Gentes, Educação e Cultura. Portanto, é um bocadinho, também fala de mim, fala dos artistas da terra, fala da história de Landim, que é muito bonita e antiga, e tem também aqui na capa tem uma imagem de um trabalho meu, que não vou falar agora. Muito bem. Já fiz uma apresentação sobre geral, aquilo que fui fazendo e alguns projetos que vou tendo. Agora, desculpe só perguntar uma coisa, neste momento continua a viver em Famalicão, não em Landim, mas em Famalicão. Exato, continuo no concelho, noutra terra, Cruz, é a minha terra, agora, já estou lá há 24 anos, mas continuo no concelho, portanto nunca saí do concelho. Nunca saiu de perto do berço, não é? É verdade. É isso. Verdade. Essas ligações acabam por nos, por ditar um pouco a nossa vida, não é? E, no fundo, serem responsáveis pelo nosso percurso. No fundo, apesar da gente não sair para muitos lados em termos de ter uma casa para viver, estar em determinado sítio. Mas eu sei que a Filomena dedica-se essencialmente à poesia, a sua escrita é o que eu gosto mais, é o que poesia, eu gosto mais. E sei que tem um poemazinho, que não é um poemazinho, é um poema bem grande, sobre a festa, não é verdade? Sim, as festas de Viana. Ainda por cima. Vou pedir que eu leia, está bem, para a gente partilhar esses seus pensamentos da altura. Há quanto tempo fez o poema? Olha, antes de mais devo dizer que havia um jornal em Viana do Castelo que se chamava Falcão do Minho. Conheci perfeitamente. Pronto, então eu fui convidada a escrever para esse jornal na altura pelo Sr. Fernandes, que era o senhor. Sim, era o diretor. E fui escrevendo ao longo do tempo. E já escrevi este poema e acho que chegou a ser publicado nesse jornal. Claro que depois o jornal acabou, quando o senhor morreu, faleceu, não é? Infelizmente, pois, mas o poema é dessa altura. E já agora devo dizer, é uma vergonha para mim não ter vindo às festas. Nunca cá esteve? Não. O poema que eu fiz foi baseado na pesquisa que eu fiz na altura e tudo o que eu li sobre isso. Mas lamento nunca ter vindo às festas. Eu vou tentar vir este ano. Muito bem. Porque é preciso programar também 2 ou 3 dias, não é? Chegar... Sim, em pouco tempo não se vê muito, também é verdade. Eu vou tentar fazer isso este ano. Acho que sim. Será então bem-vinda mais vou uma ler... vez. A ver se realmente consegui, mesmo sem ver, se consegui descrever o que são essas festas. Vamos lá, então. Festas da Senhora da Agonia. Debruçada sobre o mar, é nas pétalas da ribeira que admiro a faina dos pescadores, atarefados no seu pescar. No orvalho das manhãs de agosto, lanço o olhar sobre Viana festiva. Passam cabeçudos e gigantones saltitando em burlescas alegorias, e eis a rainha das romarias em cortejos de sonho e fantasias. De peitos faiscantes de ouro, lindas mulheres trajam a rigor, levam em si belo tesouro, exposto ao sol e ao calor. Em suas poses altaneiras, limpam suor das faces trigueiras. Ao ver os bombos e zé espereiras, volto a ser criança
E assim me encontro entre apinhados formigueiros de vianenses e forasteiros. Devagar, vou mudando do local, por sobre belos tapetes coloridos nesta formosa ribeira sem igual. Acompanho de longe a procissão do mar, onde a senhora caminha sobre as águas e por toda a parte, enfeites de luz e cor, convergem espíritos à paz e amor. O fogo de artifício ilumina a ponte, os céus e pelo rio acima transforma Viana em princesa do Lima. Nas buliçosas feiras francas, estendo o olhar pelo artesanato, aprecio o folclore e a gastronomia, vivo intensamente as festas da alegria. Quanto mais entro na multidão, mais sinto a festa do povo alegre que persiste no encanto da senhora sempre triste. Em agonia com ela, lanço uma lágrima, desfeita em amplas memórias, retalhadas de inúmeras histórias. A uma esquina encostada, num cansaço que não cansa, vejo em cada olhar poesia e esperança, enquanto o povo passa e o pensamento avança. Serão precisas todas as palavras para descrever as festas vianenses. Em cada ano que passa, a Senhora da Agonia é e será sempre a grande festa da alegria. Muito bem. Ofereço. Muito obrigada. Obrigada, agradeço. Como é possível não ter cá estado nunca e conseguir transmitir a alegria da festa que realmente só visto. E aqui está um bocadinho de tudo, está muito bem. Até parece que esteve mesmo à esquina a ver. Espero que sim. Não duvidaríamos. Ao longo da sua produção literária, tem recebido menções honrosas, prémios. O que sente a poetisa neste caso? Quando o ego, no fundo, não é? Também é elevado por essas coisas. A sensação deve ser enorme, não? É assim, eu sou uma pessoa humilde na minha forma de ser e estar. No entanto... Mesmo assim? No entanto, realmente, para nós progredirmos no nosso trabalho, seja ele qual for, se houver um incentivo, é sempre melhor, isso vai ajudar. E então um prémio sempre incentiva, por mais simples que seja, né? Que seja um prémio simbólico, sempre ajuda e aguça a vontade e leva a cada vez a pessoa a estar mais interessada em trabalhar mais e melhor, não é? E é isso que me motiva para continuar, porque não trabalho pelos prémios, é raro até lembrar-me de concorrer, mas de vez em quando, uma vez ou outra, entro e penso, se der alguma coisa deu, ou se não der não deu, mas claro, obrigou-me a trabalhar. E é esse o meu maior incentivo. E o gosto próprio também. E o gosto, conta, claro, não é? Que fico feliz, como claro é lógico, também. Claro que sim. Nós tivemos aqui uma fase em que a poesia se encontrava em cada esquina, concorda comigo? Se calhar. Já temos falado aqui em várias conversas sobre o assunto. Apareceu assim um grupo de gente que começou a produzir poesia, na sua forma de entender, provavelmente. Criaram-se livros e fizeram-se edições, enfim. E de repente desapareceu tudo outra vez. E agora vai surgindo um aqui, outro acolá, principalmente aqueles que realmente tinham uma base de sustentação, provavelmente. Acha que foi tudo uma questão de momento, que as pessoas acharam que qualquer pessoa podia escrever um livro? Acha que a poesia, de certa forma, teve uns dias menos luminosos, digamos assim, por essas alturas? O que acha disso? Eu penso que depende de vários fatores. Às vezes fala-se mais nos poetas do que noutras. E quando há alguma informação a nível até nacional, ou porque houve um poeta que ganhou um prémio qualquer, e isso também vai desplotar a lembrança a muita gente.
E nós, ouço dizer isso desde criança, que Portugal é um país de poetas. Isso é verdade. Não é? Começa pelo povo, não é? Exatamente. Nós temos também alguns princípios antigos, já desde o tempo de Dom Dinis e antes, não é? Sá de Miranda, aquela gente toda, que sempre houve muita gente a escrever poesia. No entanto, agora, penso que as pessoas também se libertaram um bocadinho mais de outras formas, porque no passado não havia tanto incentivo à escrita. A poesia em si depende também da forma como é vista, porque há pessoas que pensam que a poesia é de qualquer maneira e já está. Desde que rima ou não, não é? Não, rima ou não, porque também é preciso saber fazer rima. Nós temos muita gente no povo que fazem aqueles, até nas cantigas ao desafio. Sim, eu admiro muito essas pessoas, porque elas têm que ter uma destreza de memória e rapidez que realmente é admirável. Isso também é um treino para as quadras, a rima, é? Tem uma técnica. Mas a poesia tem tanta variação, tanta variedade, que também não é necessário sempre que rime. Um poema simples, um poema de tema livre também se usa muito, e há pessoas que até só fazem desse tipo. Eu faço qualquer coisa. Eu faço quadras, faço sonetos, o soneto também é uma forma antiga, mas que ainda continua, Sim. E é mais difícil também. Claro, tem regras, não é? Tudo que tem regras é um bocadinho, mas é tudo uma questão de treino, qualquer pessoa pode aprender. A poesia não é assim, é difícil, mas aprende-se. No entanto, em relação a mim, depende sempre da minha disposição de momento, porque tanto posso escrever um poema simples e até com muito poucas palavras, que também acho que é difícil, porque pôr em pouco, não é, exato. Pôr em pouco muito conteúdo, não é? Em poucas palavras, às vezes custa mais. No entanto, é tudo uma questão de treino. E eu não posso dizer que gosto mais de uma forma ou de outra. É conforme a disposição. Já agora, eu também faço poemas sobre qualquer assunto. Há coisas muito simples que me vêm, ou porque ouvi uma notícia, positiva ou negativa, embora eu seja uma pessoa positiva, mas às vezes também me indigno com algumas notícias também, e também leva a fazer a minha escrita, portanto, a denunciar, não é? Com certeza. Porque os poetas também denunciam. Têm uma grande responsabilidade também. E então eu posso até dizer que, por exemplo, eu já agora tenho aqui um poema pequenino, que aconteceu de uma forma simples. Eu estava na minha casa, na cozinha, tinha uma janela, e um domingo, e um passarinho veio à janela cantar. E eu achei tanta graça àquilo, que a seguir fiz logo este poema. Chamei-lhe Melodia. Hoje, um rouxinol trouxe música à minha janela. Ele não sabe da minha alegria ou tristeza quando me canta, mas eu sei da dele e quero ser pássaro. Pois. Portanto, isto também é um motivo para um poema simples. Claro. Mas realmente os poemas pequenos, por vezes, têm de ter uma densidade tal, não é? Que concentrado tem de transmitir uma ideia mais precisa até, ou não, depende. Mas nem por isso é mais fácil de fazer. Se escrever, não. É como tudo. É como tudo. Treina-se. Também tudo. sou muito sensível, por exemplo, à terceira, que agora a gente não sabe, pelo menos à solidão dos mais velhos. É uma coisa que me aflige muito. O avançar da idade. Eu tenho também alguns poemas sobre isso. Não quero ler tanto. Claro, não quero mas ler é mais. engraçado que se divide em vários temas, e todos eles têm a ver com o nosso dia-a-dia, no fundo,
e com a nossa experiência de vida também. É interessante, realmente também já escreve há tanto tempo que já lhe deu assim uma panóplia de assuntos a tratar e como eu sou uma pessoa atenta, Claro. eu estou atenta sempre a tudo. Tem de ser. Por onde vou, eu gosto de apanhar ideias e depois escrevo sobre isso. Porque acho que é importante. Não é? Como fez muito bem também, trazer uma música interessante para nós ouvirmos, que é o que vamos fazer a seguir e voltamos já a conversar, está bem? Muito bem. Até já. FM. Conforme lhe foi dito no início, ou não, se só agora chegou à nossa companhia, nós estamos com Filomena Fonseca, uma pessoa que se tem dividido entre a prosa e a poesia, mais pela poesia, tem ganho imensos prémios, tem estado em vários sítios, enfim, e também porque, para além de se dividir entre a prosa e a poesia, também se divide entre a pintura e a escrita. Mas isso é uma conversa para mais tarde, não para hoje. Hoje estamos a tratar apenas da palavra em si, que é transmitida de forma escrita. E devo dizer-lhe que já tem uns registros consideráveis. E se perdeu o poema das Festas da Agonia, dou-lhe um conselho, volte atrás e ouça, porque quem diria que a Filomena nunca tinha cá estado. É surpreendente, realmente. Filomena, hoje estamos em abril, perto da Páscoa. Quais são os projetos para o futuro na vida da Filomena, sei lá, até ao fim deste ano, até outro ano? Tem alguma coisa programada, com certeza? Em relação à escrita? À escrita, sim. Como disse há bocado, anda a pairar na minha ideia um livro infantil. Muito bem. Porque acho que também faz falta. Já tenho as ideias na cabeça, mas ainda não passei a ação. No entanto, vamos ver se consigo. Vamos ver se consigo. Com certeza. E também tenho muita poesia para publicar. Há uma que se relaciona um bocadinho com a minha infância e que está pronta há muito tempo a fase marcante da nossa vida, qualquer não é? Qualquer dia também ponho cá fora esse pequeno livro só sobre a infância. E vou continuar a fazer, porque como eu faço alguns poemas para alguns jornais, eu acho que a atividade não falta. Isso vai-me ocupando sempre a mente para continuar. Muito bem. Espero que isso aconteça e que eu ainda viva muitos anos. Sim, ver, com certeza. A vontade de criar também alimenta, sabe? E tira-nos um pouco daquela letargia possível que se atinge a partir de um certo momento da nossa vida, que é com a reforma. E a gente programa a vida depois da reforma e acho que é extraordinário porque acontecem coisas muito engraçadas e a atividade é fundamental, como sabe. Falou há pouco num aspecto da leitura ter feito parte da sua vida quase desde que nasceu ou desde que nasceu. Eu recordo-me ainda hoje das histórias da minha avó contadas ao crepúsculo, que era o ambiente ideal para as histórias que ela nos contava, e também criei esse hábito no crescimento das minhas filhas. Sempre li para elas adormecerem. Às vezes não funcionava porque elas queriam saber como é que a história poderia ser de outra forma, porque é que aconteceu assim. Portanto, obrigava-as a pensar também, o que é ótimo. Dá-lhe a impressão, ou então a impressão minha, que hoje em dia os pais ou os filhos não ouvem tantas histórias contadas pelos pais. Que sensação lhe dá? Eu teria muito a falar sobre isso. Primeiro porque eu quando vejo uma criança já com a idade de saber ler, pergunto sempre, gostas de ler? E sou surpreendida muitas vezes por algumas crianças que dizem, não, nem por isso, não. E se fossem só as crianças? E quando me dizem assim, eu fico mesmo triste, porque realmente os pais, hoje em dia, dizem que não têm tempo, e realmente a vida é muito preenchida, isso tudo. mas deve haver sempre tempo para isso, porque
3 minutos. Hoje em dia, não era? Eu leio sempre, eu continuo a ler livros. Mesmo às vezes vou no comboio e levo sempre alguma coisa para ler. Eu estou num gabinete... É sempre um companheiro. Ou num consultório médico. Há sempre um livro que vai comigo, uma revista, uma coisa que eu quero manter a minha memória dentro do possível, ativa. E então, eu estou sempre a aprender coisas. Em relação às crianças, eu penso que os pais, nem sequer vamos falar nas tecnologias que tiram muito isso tempo. Já é um assunto mais no entanto, do que debatido, isso é uma coisa, infelizmente que eu acho que atrasa, não é benéfico para as crianças muito pequenas, não é, de forma alguma. Mas, se os pais começarem a ler livros desde a infância, desde que quase que nascem, até mesmo há senhoras que já leem livros quando estão grávidas. Já ouvi uma senhora a dizer isso e acho muito interessante que se comece muito cedo. Se se começa cedo, a criança ganha o hábito. Se não se começa, é muito mais difícil. E depois, mesmo sem saber ler, claro, mas quando sabe ler, se já tem o hábito, continua a ler, senão também tudo nos incentiva para não nos lembrarmos. Não é? E é pena porque eu costumo dizer que as pessoas que leem muito vão sempre mais longe. Sabem mais. E sabem mais. Aliás, há muitos provérbios. Ler é saber, para conhecer, viajar e ler. Há muitos provérbios que falam nisso e são verdadeiros, eu acredito neles. Há uma coisa também fantástica que a leitura tem, além de nos ocupar o tempo para não nos sentirmos sós, ela faz-nos viajar. Com certeza. Ela faz-nos sentir emoções que nós não estávamos... E começámos a saber também escrever melhor, não é? Depois tivemos que escrever, já não damos tantos erros, porque nós vimos as palavras. Sem dúvida. E isso ajuda-nos em todo sentido. Para a juventude que lê, também abre os horizontes para a vida, que é importante. Acho que não há nenhum curso que nos ensine a gerir a nossa própria vida, mas se nós lermos muito, nós vamos aprender muito mais e, portanto, vamos nos sentir muito mais à vontade, que é uma das coisas que eu costumo dizer. Nós quanto mais preparados estivermos, melhor nos sentiremos quando somos mais velhos também. Claro, portanto, que a vida é um contínuo, não é? Sim, sim. Eu teria muitas histórias para contar em relação a crianças que leram muito. Não as vou contar agora, mas tenho imenso. Alguma escola me quiser convidar para falar sobre isso, são imensas as histórias de quem lê. Portanto, aconselho todos os pais a começarem a comprar livros ou a ir à biblioteca, não precisa de ser comprados, não é? E levar livros para casa para ler para as suas filhas ou filhos, para incutir neles esse vício. Esse vício, eu até considero que pode ser um vício, saudável. Que é um vício muito bom. Muito sim, bom. Senhor. E depois, quando não há um livro, parece que falta qualquer coisa, não é? Há uma busca logo por substituir o que se leu, que já está lido, não é? Por outro da mesma forma. A escrita e a leitura estão de mãos dadas, de certa maneira. Uns escrevem, outros não, claro, embora leiam bastante, também há o caso. Agora, o que me parece é que atualmente há um desligar da informação escrita. Nós agora, se quisermos ler um livro, temos-lo online, portanto podemos servir-nos do livro online para quem gostar, não é? E não lhe fizer confusão. Eu, por exemplo, não consigo. Eu gosto do livro físico, gosto de sentir o cheiro de papel, gosto de pôr a minha marca, pegar nele quando me apetece e às vezes até estou a ler 3 ao mesmo tempo. Concordo, eu também sou assim e acho que para mim nada substitui o livro. Nada, para mim também não. É muito importante o pegar nele, o ver... Manusear, manusear, não sei. E depois o livro funciona como um corpo que faz companhia, não é? Que nos acompanha.
tem uma função extraordinária e consegue realmente mudar muita forma de ver e de sentir muitas vezes, porque ao lermos os outros também acabamos por nos identificar com o autor e pensar até que ponto é que nós faríamos daquela maneira. É engraçado. E depois os filmes que criamos, não é? Claro, é muito importante. Sim. Muito importante. A leitura, para mim, é das coisas mais importantes no ser humano. E já que tivemos a sorte de aprender a ler, não é? Ora. Por que não? E falou em outra coisa importante em cima também, eu também me lembro. Eu não tive necessidade, eu nunca fui buscar um livro à biblioteca itinerante, da Gulbenkian, de que falou. Eu tive a sorte de ter um pai muito leitor, com uma grande biblioteca, portanto não tive essa necessidade. Mas achei sempre que era um trabalho estupendo esse da Gulbenkian, de andar com as carrinhas itinerantes, a biblioteca itinerante, aliás, e proporcionar aos mais jovens, pelo menos, a possibilidade de ter um livro na mão, de levar para casa, o compromisso de o entregar, porque sim. isso tudo não é só leitura, criou-se uma forma de estar na juventude. Uma ligação. Exatamente, com a ligação ao livro, mas por outro lado também um compromisso de responsabilidade. Exatamente. Devolver. É que criou realmente certas regras na juventude que de certeza foram interessantes para o futuro delas. Sim, sim. Eu recordo-me muito bem de onde parava a carrinha, recordo-me perfeitamente. Eu também, era no largo lá da minha terra e lembro-me de uma vez, só tínhamos direito a levar 3 livros. Sim, isso sei. E uma vez eu comecei a escolhi 6 e registrei-os e entretanto vou a sair com eles na mão e o senhor olhou para mim e disse: ouve lá. Eu fiquei tão envergonhada. Olha, eu para a semana estou aqui outra vez, tu vais ler isso tudo? Para a semana já cá volto. E eu disse: eu não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Claro. E o homem achou-me tanta graça que disse: pronto, leva lá tudo isso. Claro. Portanto, isto era à vontade, eram tantos, mas eu queria ler tudo. Exato. Eu também me lembro já agora, nós tínhamos aulas ao sábado de manhã na primária. Sim. E a professora, até até 1h, no final da semana, a professora dizia: vocês vão levar estas revistas para casa. Ela tinha umas revistas, a Fagulha, o Girassol, sim, não sei se lembra disso. Me lembro, sim. E então ela premiava-nos com essas revistas, sobretudo as pessoas que não tinham dado erros nos ditados. Engraçado. E então eu ia a correr para casa com a revista na mão, chegava lá, a casa, a minha mãe, entretanto, punha a sopa, não é? E eu, com a revista ao lado, e a minha mãe dizia: ó filha, enquanto se come, não se lê. Exatamente. E eu disse: mãe, mas eu também estou a comer. Eu estou a ler, mas também estou a comer. Era tanta à vontade. Lá está, eu acho que... E a curiosidade. E a curiosidade, eu queria saber aquilo tudo. Claro. E depois também lembro-me nessas revistas, havia troca de correspondência com miúdas de outras terras. E eu comecei a escrever cartas para uma miúda da Madeira, da Ponta do Sol. Nunca mais me esqueço. Quanto mais longe, melhor. Portanto, não é? isto já era treino para a escrita mesmo das cartas, que agora já não se escrevem, não é? Agora já não há cartas. Realmente, agora o e-mail muitas substitui, não é? As mensagens rápidas e o contacto entre as pessoas fica por aí, no fundo, não é? E estamos anos sem ver as pessoas também, as que estão longe. É um bocado complicado, porque a falta de comunicação direta obrigava a que as pessoas procurassem os outros também. Exatamente. Mas agora está-se a chegar aí outra vez ao isolamento. Acho que o ser humano está a ser isolado demasiado. Sim, mas por outro não lado, acho que já se está a combater um bocadinho essa situação. De certo modo. Mas é muito lento ainda, mas nós, cada um fechou-se na sua concha. Já sabemos todos porquê, a partir de certa altura, e criou-nos hábitos terríveis que nós hoje, que nos custa ultrapassar. Eu sinto isso, estamos mais fechados em casa, mais na nossa conchinha, não é? E de vez em quando
pronto, temos os encontros com os amigos, com a família, mas diluiu-se um pouco realmente esse contacto. E depois aquelas histórias que se ouviam, pois, era muito quase interessante. tertúlias familiares, não é? Antigamente acabaram por também se fazia ficar leitura em conjunto, sim, de poesia e não só, não é? Os clássicos sim. eram lidos ao serão, não é? À As lareira, pessoas gostavam de muitas ouvir, vezes. sim. O meu pai já lia, a minha mãe também, mas mais a minha mãe, e ela sempre me incentivou. Lembro-me, aliás, eu escrevo, pinto e tal, porque acho que a minha mãe me abriu essa possibilidade. Muitas vezes ela estava cheia de trabalho, precisava de ajuda e chamava por mim. Perguntava, o que estás a fazer? Eu estou a ler. Então deixa-te estar. Porque ela trabalhava fora, não é? Chegava a casa, tinha sempre muito trabalho, e eu voltava a chamar outro dia qualquer, mesmo no verão. Eu estava debaixo de uma figueira, em cima de uma manta, com um livro, dicionário e uma sebenta, para tomar os meus apontamentos. E então ela chamava para ajudar em qualquer tarefa, mas perguntava, o que é que estás a fazer? Estou a ler, então deixa-te estar. Engraçado. Portanto, ela abdicou Claro. da minha ajuda em prol do meu crescimento a nível de leitura. Eu acho, talvez por isso eu tenho no nome Filomena Fonseca, em honra da minha mãe, em honra de, da influência seu incentivo causou, que me não deu é? para a vida. Eu fiquei Positivíssima. sem pais muito cedo, aos 30 e poucos anos. Primeiro morreu a mãe, depois, passado 2 anos, o pai. Portanto, vivi muito sozinha também. Tinha um irmão, que também já faleceu, mas lá está, nunca me sinto só. Estou sempre acompanhada de livros, de planos, porque eu estou sempre a fazer planos. E acho que isso ajuda muito para a vida. É quase obrigatório para se ultrapassar, como estávamos a dizer há pouco já, certas vicissitudes da vida que acabam por nos fazer criar outras defesas, não é? Claro. Outras formas de passar por cá o tempo que temos. Última produção, qual foi ela? A última produção literária? Foi um poema que fiz há pouco tempo para um jornal. Portanto, a Filomena escreve para jornais atualmente, então? Sim, imprensa regional. Muito não é? bem. Todos os meses, só um por mês, porque não tenho tempo para mais. Claro. Também depois quero pintar. Claro. A última produção em livro tem a ver com a minha pintura. Muito bem, era dessa que eu estava a falar. Já agora? Que foi este livro, onde retrata uma grande parte da minha obra pictórica e que levou algum tempo, não é? Falar aqui mostra um bocadinho de tudo o que eu fui fazendo. Claro que os primeiros trabalhos eu nem fotografias tenho, nem sei onde eles estão, porque no princípio vendia-se tudo, ganharam asas, é verdade. Ganharam asas. E eu nunca imaginei que, passado 40 anos, que ainda pintava, não é? Não era que vou pintar cada vez mais, dentro das possibilidades, porque nós mulheres temos também de cozinhar, temos outras coisas. Não é só as pinturas de escrita, não é? Portanto, dentro do possível, como eu disse há pouco, se eu conseguir durar muitos anos, pode ser que ainda consiga fazer muito mais coisas. Com certeza. Eu costumo dizer, o que eu ainda vou fazer será se calhar mais importante do que o que eu fiz até hoje. Mas é bom pensar Esperemos assim. que sim, não é? Olha, esse lado positivo que imprime à sua vida é tão bonito. E ainda bem que assim é, porque geralmente as pessoas queixam-se de tudo, não é? Estão sempre a queixar-se. Mas não pode ser. Desde o princípio que eu ouço dizer que vai fazer, que quer fazer, e espera ter saúde, com certeza que sim vai ter. Até porque isso já se nota que temos pessoa para muito tempo e para nos dar muito mais, não é? Não sabemos. Não, mas já agora, eu abordo no livro de prosa, abordo
alguns temas, se me permite. Eu pensei na juventude, para acabar. é sobretudo para a juventude. Falo aqui no primeiro, para pensar, porque às vezes é necessário, não é? É necessário. Depois tem outra coisa que é importante também, expedita a sua curiosidade. A juventude precisa disso. Sim, até nós. Seja positivo e otimista, cá está. A vida é difícil, mas tudo é possível. Portanto, nesta vertente do positivismo, temos que acreditar. Há aqui outra coisa. Não queira depender dos outros. Isso, hoje infelizmente... As mães tinham também ajudam às vezes. Muito engraçado. Que diziam, tu fazes tudo para seres independente. Pois, eu sempre fiz por isso. Tal que quando cheguei aos 20 e tal anos, portanto, quando fiquei maior, embora ganhasse dinheiro desde os 15, mas dava o dinheiro em casa, que era normal acontecer. Mas quando fiquei maior, comecei logo a juntar dinheiro. E aos 22 anos eu comprei a minha primeira casa. E isso, porquê? Porque eu queria ser independente. É claro. E fui das primeiras pessoas a pedir crédito ao banco, na altura. E não me arrependo nada disso. E não me arrependo nada disso. E com essa idade não era muito normal. Depois tem aqui outros capítulos que são importantes. Por exemplo, faça o que fizer, faça bem. Eu sempre trabalhei com gente exigente, bem, não é? E acho que trabalhar para a excelência também é muito bom. Sim. Portanto, são vários capítulos que espero que a juventude goste de ler, porque tem aqui algumas dicas que poderão ajudar na sua vida. Muito bem. Eu queria dizer-lhe que gostei muito deste pedacinho de conversa, não dá sempre muito tempo para falarmos de tudo, mas o essencial está dito. E espero que realmente tenha um futuro de produção literária e não só, e que continue a ser uma pessoa feliz, que é isso que me dá a impressão. Não a conheço muito bem, mas acho que a Filomena transmite-me uma sensação de leveza com a vida. Não sei se estou enganada, mas acho que não. E também uma paz interior que é engraçado, nota-se em si. Embora inquieta. Inquieta, sim. Há uma inquietude normal. Que é normal, porque isso também deve ser também faz parte. É o incentivo para a gente não adormecer, não claro, é? Porque é importante caminhar sempre cada vez mais, não é? E com muito isto, obrigada. Agradeço-lhe imenso a sua presença aqui. Sei que gosta muito de rádio, portanto está num mundo que lhe é agradável, o que é bom. E espero no futuro que a gente se encontre muitas mais vezes, assim tem sido, pelo menos, não é? Mas muitas mais vezes do que até aqui, e que me dê sempre notícia de coisas novas e projetos que surgem e que serão de seu agrado, com certeza. Muito obrigada por ter vindo. E que lhe corra tudo da melhor maneira. Eu espero começar a ler a sua escrita. Muito obrigada. Eu é que agradeço este momento interessante que tive consigo, pelo menos ficámos a conhecer um bocadinho mais e também dar a conhecer aos vossos ouvintes. Não deixe de ser uma minhota, não é? Com certeza. Sou uma minhota com muita honra, não é? Com muita honra. Ora. Porque o Minho é realmente... É aquele canto especial. É verdade. É? Obrigada. A gente gosta muito dos outros sítios, mas este é, sim, deve ser do verde. Deve ser. Esta calmaria para olhar. Assim que esteve connosco, já sabe, na próxima semana temos outras conversas, outras inquietudes também. Mas deixo-lhe aqui só um alerta. Não falte às nossas conversas, porque se não estiver desse lado, isto não é a mesma coisa. Fique bem.